Bom dia. Segundo Albert Einstein, não há oposição entre ciência e fé. Apenas há cientistas que professam ideias que datam de 1880. Se um cientista renomado afirmou que não há oposição entre ciência e fé, por que vamos insistir nessa briga? O assunto de hoje é ciência e fé. Para debatermos este assunto, fizemos perguntas ao padre Sérgio e ao biólogo e professor Marconi, para, como é dito popularmente, observarmos os dois lados da moeda. Então, para iniciarmos o nosso programa, vamos primeiro saber o que é ciência e o que é fé. Roda o VT. Olha, a fé é um ato da razão e da liberdade humana onde a pessoa acredita na revelação de Deus. A religião cristã é uma religião eminentemente uma religião de revelação. A fé o que é? É a resposta à revelação divina, a sua autocomunicação. Ciência ou razão. A ciência por razão, a ciência ela se baseia numa tecnologia, ou melhor, uma metodologia chamada método científico. O método científico é tudo aquilo que foi observado um problema. Este problema que foi observado, criamos uma hipótese, essa hipótese então ela vai ser deduzida e daí testada através de um experimento, onde esse experimento vai ser controlando todas as variáveis, ou seja, fatores que podem atrapalhar o resultado deste experimento, e por fim, tirar uma conclusão. Sabendo-se o que é fé e também ciência, vamos começar nossas perguntas. Para vocês, ciência e fé podem andar juntas? Ciência e fé podem andar juntos por quê? Porque o que é a ciência senão a descoberta dos segredos da natureza? Então não há incongruência entre fé e ciência. Pelo contrário, acho que no fim a ciência e a fé têm os mesmos objetivos, que é desvendar os segredos da existência. Em vários anos ou vários séculos, a ciência e a fé andavam o tempo todo juntas. E geralmente não era bom. Ou seja, as doenças que existiam, como tuberculose, pneumonia, tanto os cientistas que eram religiosos, eles acharam que era um pecado. Então a doença não estava relacionada a um agente patogênico, ou seja, um micróbio, mas a condições de pecado, a condições religiosas. Então, portanto, durante até o século XIX, até a época então, de Darwin, a ciência e a fé andaram juntas. Bom, podemos perceber que começamos nosso debate com pequena discórdia entre os dois lados. Então, como deve ser o caminhar tanto da ciência quanto da fé para que não haja conflitos entre as duas? Bom, para que não haja conflitos entre fé e ciência, é preciso diálogo. Porque a ciência, se ela é a aquisição permanente através da pesquisa para se adquirir a verdade sobre as coisas, a fé é a verdade sobre aquilo que Deus revelou. A ciência e a fé devem caminhar de uma maneira harmoniosa. Ou seja, a ciência caminha do seu lado. Hoje, a ciência caminha buscando esses resultados, experimentando essas hipóteses. E a fé trabalhando a existência de Deus em cada um. Acho que teria que ser assim, ou seja, a religião buscando a fé e a ciência buscando a explicação dos fatos. Um tema polêmico, não só para a ciência e fé, mas para a sociedade em geral, é o aborto. O que vocês acham sobre o aborto? O aborto é uma intervenção de um feto, de um ser humano que está se iniciando. Portanto, o aborto ele é nitidamente um crime.
Um crime porque nós não temos poder de destruir uma vida. É o fim da vida e seria bloquear o nascimento também de uma vida. Então, tanto com a ciência como a religião, acho o aborto algo hediondo, ou seja, algo que não deve acontecer apenas em condições especiais. Ou seja, a ciência então hoje, tanto a ciência quanto a legislação, a lei, ela libera o aborto em alguns casos, onde, por exemplo, a gestação compromete em risco a mãe, ou quando a gestação foi comprovada através de exames e que o bebê não vai sobreviver quando ele nascer. Pergunta retirada da revista Time. O fato de a religião ter influenciado algumas pessoas a se posicionarem contra as pesquisas com células-tronco embrionárias não dá a ideia de que a religião está impedindo a ciência de salvar vidas? Interessante. Caminhando no mesmo tema da pergunta anterior, quais são as opiniões sobre células-tronco embrionárias? Veja só, há um equívoco muito grande dos meios de comunicação que acham que células-troncas só podem ser feitas com embriões. E aí nossa posição é clara. As células-troncos embrionárias significa destruir uma vida, matar a possibilidade de uma vida em vista de uma cura de uma pessoa adulta. E isso a igreja não aceita porque isso foge à norma ética de não matar. Mas a igreja aprova e incentiva a pesquisa de células-tronco não embrionárias. Bom, as células-tronco embrionárias são células que podem se transformar em qualquer tipo de célula. Várias doenças que comprometem demais a vida das pessoas poderiam ser curadas a partir do uso de células-tronco embrionárias. Elas são muito importantes. Obrigado pela audiência e até a próxima. E agora vamos ouvir umas palavrinhas de nosso patrocinador. Então, pessoal, dá um oi para vocês. Teias Marconi. Cala a boca do seu filho por apenas R$ 1,99.